Nós somos, lá em Colina, assim como vocês, uma igreja em células. Nós cremos nessa visão. Nós cremos que é uma forma bíblica de anunciarmos, proclamarmos o Evangelho. Nós há anos praticamos, estamos ainda iniciando, podemos dizer, o trabalho em Colina. Eu vim de Barretos, mas tem algo que queima no meu coração, e aqui tem uma palavra nesse texto que Deus ministrou ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Vamos ler, eu vou ler primeiro e depois nós vamos passeando pelo texto. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Quem aguarda Jesus? Glória a Deus. Eu aguardo Jesus, irmãos, aquele que nos livra da ira vindoura. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa verdade, e creio também que ele está voltando. Eu creio que falta pouco. Eu creio que a igreja de Jesus tem pouco tempo sobre a terra para completar a boa obra que ele iniciou através de nós. Assim como ele vai completar a boa obra em nossas vidas, ele vai completar uma boa obra através de nós, através de você. O apóstolo Paulo, o irmão da câmera vai me perdoar, tá? Eu não consigo ficar parado. Então você vê o que você faz. Eu não consigo. Na hora do louvor eu estava lá atrás. Queridos, o apóstolo Paulo, todos conhecem a história de Saulo, perseguidor da igreja. Depois ele se converteu, teve um encontro com o Senhor, e ele começou a proclamar o Evangelho. Ele viajava, eu queria que você entendesse isso, ele viajava, e ele chegava de repente aqui em Goiânia, e ele começava a ministrar a palavra, ele começava a pregar a palavra, ele ficava um tempo aqui, depois ele deixava, e ele ia para uma outra cidade, para a cidade vizinha, e não vou eu nem me atrever a falar quais são, né? E para outra, e mais outra, e ele não parava no só lugar. Por isso que quando você lê a Bíblia, você vê que ele deixou tantas cartas aos Coríntios, aos Gálatas, porque ele esteve em cidades diferentes, ele fez discípulos em lugares, em localidades diferentes. E Tessalônicas foi uma dessas cidades, é um desses lugares por onde esteve. E certa vez o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre essa carta que Paulo escreveu, sobre a introdução, e eu queria falar só sobre a introdução de Tessalonicenses.
Ainda que Tessalonicenses fale tanto da vinda do Senhor, o texto que nós acabamos de ler termina dizendo para aguardarmos a vinda do Filho de Deus, mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que Paulo fala. Eu quero que você tenha entendimento daquilo que Paulo estava falando, de como estava Paulo, o coração de Paulo e a condição daquela igreja. Lembre-se que Paulo esteve entre eles, amém? Amém, igreja? Eu vou insistir no amém. E Paulo esteve entre eles, Paulo pregou entre eles, Paulo ficou um tempo lá, passou por ali, pregou o evangelho pessoalmente, anunciou o evangelho. Com certeza ouviu pessoas e ouviu seus problemas, os seus desabafos, e ele passou a ter intimidade com alguns. E ele começa dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, vou voltar lá no versículo 1, a igreja, ou seja, a todos aqueles que foram salvos em Tessalonicenses, em Tessalônicas, assim como aqui em Goiânia, do Ministério Orvalho, amém? Igreja em Celas do Orvalho. Assim como a nós, queridos, ele cumprimenta e ele começa dizendo assim: damos sempre graças a Deus, por todos vós, mencionando-vos, eu menciono vocês em minhas orações, em nossas orações. Ele fala nossas porque está falando Paulo, Silvano e Timóteo, mas eu quero que você pare para pensar Paulo dizendo isso: eu menciono vocês nas minhas orações. Diariamente eu clamo, eu oro, eu me prostro diante de Deus, e eu menciono vocês diante de Deus, eu menciono a igreja de Tessalônicas diante de Deus, assim como o pastor Rubens disse agora há pouco, salvo engano, foi ele quem disse, que ora. Eu fiquei tanto tempo ouvindo a palavra lá, que talvez é algo que eu ouvi lá, ou conversamos em casa, mas que nós, pastores, nós intercedemos pelo rebanho, nós intercedemos pela igreja, amém? Paulo está falando isso, eu intercedo, e eu oro, e eu recordando-nos, versículo 2, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, certa vez eu li esse texto, eu li esses versículos, e eles me saltaram aos olhos um entendimento de satisfação, de prazer. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu oro a Deus, eu clamo a Deus, e eu menciono diante de Deus quem são vocês, pessoas abnegadas. Irmãos, a abnegação fala de uma entrega sacrificial, fala de uma entrega plena, total, de um rendimento total ao Senhor, ao reino de Deus, da operosidade da vossa fé, da firmeza. Aquelas pessoas estavam firmes. Lembro que eram tempos diferentes do que vivemos hoje, eram situações diferentes. Hoje toda a congregação, ela tem um pastor presente, ela tem líderes presentes, ela tem reuniões da forma que nós dissemos e somos, igreja em células, onde tem líderes presente o tempo todo. Naquela época não era assim. O apóstolo Paulo pregou o evangelho, anunciou o evangelho e seguiu. Ele foi para outro lugar, ele foi pregar e anunciar o evangelho da graça, o evangelho da salvação para outros povos. Mas ele ouvia falar daquele povo, e ele manifestava gratidão. Ele dizia que ele orava diante de Deus e falava. Versículo 3 ele diz que ele, versículo 2 ele diz que ele mencionando-vos, ele mencionava esses irmãos, recordando-nos, versículo 3, diante de Deus. Ele falava com Deus sobre aquele grupo de pessoas, ele falava com Deus. Existe um grupo de pessoas ali em Tessalônicas, existe um grupo de pessoas ali em Goiânia, que são pessoas devotas, pessoas consagradas, pessoas comprometidas, pessoas que entenderam o evangelho da graça, pessoas que estão comprometidas em salvar vidas, em fazer desse congresso algo real e verdadeiro para as nossas vidas, e não somente para o Ministério Videira, mas para as vinhas, assim que fala, para as vinhas, para aqueles que estão ligados à aliança. Eu lá em Colina tomei posse da minha parte.
nós vamos sermos acelerados. Nós vamos acelerar, por quê? Porque é o que o Senhor tem. Mas aqui ele começa a falar desse grupo de pessoas, que eu vejo assim, eles estavam acelerados. Eles estavam impactados com o Evangelho, e eles estavam impactando, eles estavam tocando no coração do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo o seguinte: eu me agrado, eu me alegro, eu clamo a Deus, eu oro a Deus por vocês, e eu menciono vocês. Mas ele mencionava quem eram, ele mencionava o compromisso que tinham, a aliança que eles tinham, a abnegação, a firmeza, firmeza da postura, firmeza da fé, firmeza da esperança, firmeza no caráter, na transformação de vida, no compromisso de vivermos como novas criaturas em Cristo Jesus. Eles tinham firmeza na fé, e eles não tinham o apóstolo Paulo todos os dias, eles não tinham. Eles tiveram, assim como todos já tivemos, a pregação do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador de nossas vidas. A obra da salvação é uma obra consumada, já foi feita por Ele. Eles entenderam, mas eles se comprometeram com Jesus. Eles se comprometeram com o Evangelho. Queridos, vamos continuar lendo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus. Irmãos, essas palavras me tocam. Eu ouço como que o apóstolo Paulo falando através dessa carta. Eu sei que aqui é algo escrito, mas é como se eu estivesse lendo e ouvindo Paulo falar, e tentando entender como estava o coração daqueles que ouviam, sabendo que Paulo estava se referindo a eles. E Paulo falava assim, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, ou seja, vocês foram eleitos, vocês alcançaram a graça, vocês alcançaram a salvação do Senhor, porque vocês creram com uma fé firme, com uma fé inabalável, com uma postura inabalável. E eu reconheço, Paulo estava dizendo a esse grupo de pessoas, a essa igreja, eu reconheço, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Ou seja, Paulo está falando assim, eu fui até vocês, eu preguei o Evangelho, eu anunciei o Evangelho, mas isso não ficou somente em palavras, isso redundou em muito mais, isso se tornou muito maior. Vocês entenderam, e aquilo que vocês aprenderam, vocês têm feito, vocês têm proclamado. A dificuldade de todo pastor, e eu vou falar só de Colina, isso não acontece aqui com o pastor Rubens, não acontece. Mas a dificuldade de todo pastor, e o desejo de todo pastor, é que aquilo que é pregado, irmãos, nós oramos, nós clamamos, nós insistimos tanto com Deus para não errar. O que pregar? Eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para receber, eu vim para participar do congresso, eu vim para conhecer a igreja, e eu confesso, eu vim livre, confiante, viu, pastor Rubens? Só vou receber, só vou beber, e quero beber muito. Mas de repente, quando vem aquele pensamento, eu tenho que trazer uma palavra, e eu estou falando da igreja local, eu sou assim, em todas as palavras que eu ministro lá, palavras que eu vou ministrar nas células. Eu gosto de passar tempo perguntando para Deus em oração, clamando para Deus o que eu devo ministrar, o que a tua igreja precisa de ouvir, o que a tua igreja precisa de aprender. Mas tudo que nós queremos, querido, é que a igreja aprenda, que a igreja ouça com o coração aberto e receba, que não seja mais uma palavra, que não seja mais um culto, mais um dia, mais uma célula, não, mas que seja algo vindo de Deus para nós, e nós recebemos, tomamos posse, e assim como esse grupo de pessoas, passamos a viver, porque o que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte, vocês passaram a viver tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu ensinava, vocês aprenderam comigo. Irmãos, Paulo estava dizendo o seguinte, e vocês vão ver isso no texto, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, eu me tornei um modelo para vocês,
Eu estive entre vocês, eu preguei o Evangelho, eu anunciei a salvação em Jesus, o Cristo, o Senhor, o Messias. Vocês entenderam e vocês continuaram fazendo quando eu saí o mesmo que eu fazia. Vocês continuaram se espelhando em mim e fazendo com outros o que eu fiz por vocês. E isso fazia com que Paulo ficasse impactado com eles. Falasse com Deus, promovendo-os diante de Deus. Falando com Deus, dizendo o quão bom, o quão agradável é ter estado entre eles, ter anunciado o Evangelho para eles e ver o fruto na vida de cada um deles. Paulo se alegrava. Assim como o pastor Rubens se agrada com vocês, em nome de Jesus. E eu sei disso, isso é um fato. Vamos continuar lendo. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Aí ele diz, lembra que eu falei que Paulo entendeu que ele se tornou um modelo para aquele rebanho? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Lembra que Paulo, em certa vez, ele diz assim, sede meus imitadores. Paulo diz isso, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Com esses, Paulo fala assim, vocês se tornaram meus imitadores. Vocês estão imitando a mim. Vamos ler novamente. Com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor. Ou seja, quando você imita um homem de Deus, como o apóstolo Paulo, você está imitando ao próprio Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Aleluia. Tendo recebido a palavra, eles receberam a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Deixa eu parar aqui. Deixa eu tocar no assunto. Muitas vezes se tem pregado um evangelho, e eu sei que não se prega isso aqui. Muitas vezes você tem pregado um evangelho, venha para Jesus, a sua vida vai ser transformada, e nunca mais você vai ter um problema. Não, não é assim a promessa. A sua vida vai ser transformada, amém? Você já foi transformado quando você disse sim para Jesus, quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você morreu para a velha vida, para a velha natureza, você já renasceu em Cristo, tudo se fez novo, amém? Mas as lutas continuam, e alguns que talvez tenham vindo enganados, já descobriu isso. Se você veio para o Evangelho enganado, você já descobriu que lutas vêm. A questão é que a sua reação, a sua resposta para cada luta, para cada tribulação, é que é diferente, amém? Antes nós agíamos assim, nós falávamos assim, e alguém agia de uma forma inadequada para conosco, e nós tínhamos um posicionamento, uma atitude inadequada. Porém hoje, nós somos diferentes, mas lutas nós passamos, e o apóstolo Paulo ele fala isso. Ele diz, posto que em meio de muita tribulação, ele está dizendo que aquela igreja, que eu quero chamar aqui e despertar você para olhar para essa igreja, como uma igreja que aprendeu o Evangelho, uma igreja que se tornou imitadora de Jesus Cristo, através do fato de que eles imitavam a Paulo, uma igreja que estava andando em retidão, uma igreja firme na fé, uma igreja perseverante, uma igreja que fez do apóstolo Paulo seu modelo, e assim, seguindo a Cristo, modelo, mas ainda assim, essa igreja passava por dificuldades, e quando eu digo igreja, eu estou falando de cada um deles, assim como de cada um de nós, só para lembrar. Não é essa a mensagem, mas eu quero lembrar, nós passamos, Jesus, o próprio Senhor nos disse que no mundo passai por aflições, passais, e eu gosto da ideia do passar, porque é só passar, não é permanecer, é só passar, eu vou passar por ela, mas eu não vou permanecer nela, e eles passavam por tribulações, mas mesmo em meio às tribulações,
Mesmo em meio às lutas, eles não perderam o foco, do Evangelho, eles não se afastaram do ensino da palavra, eles não se afastaram do testemunho do apóstolo Paulo, e assim como o apóstolo Paulo era abnegado, era entregue, era consagrado, eles se tornaram assim. O apóstolo Paulo disse: vocês se tornaram meus imitadores, e ele frisa, é de Cristo, porque Jesus foi assim, nada brecou Jesus, nada parou Jesus, nada parou Paulo, irmãos, e nada parava aquele povo, e nada vai parar essa igreja, porque é uma igreja que vai entender, que já entendeu, que nós temos que sermos perseverantes, sermos firmes na fé, independente do levante do inimigo. Ele levanta, mas é para cair, nós já sabemos, se não caiu hoje, vai cair amanhã. A questão é o seguinte: como eu vou prosseguir? Como eu vou agir? Mas eu estou debaixo de guerra, pastor, hoje eu não vou fazer minha célula, porque aconteceu uma situação. Queridos, os pastores não têm esse direito, entendam isso. Os pastores não são assim. Os pastores têm a responsabilidade de trazer o culto à noite, e de repente 6 horas da tarde acontece algo, ou então no domingo pela manhã, 9 horas, 9:30 da manhã acontece algo, 10 horas está aqui o pastor, 11 horas, 10:30, não sei o horário, ele está aqui ministrando a palavra. Por quê? Porque independente da circunstância, o meu Senhor continua reinando, Ele continua sendo o meu Senhor. A palavra precisa ser proclamada, pessoas continuam perdidas lá fora, pessoas precisam do ensino, pessoas precisam da palavra de salvação, e nada brecava aquele povo. O que eu mais amo nesse texto, ele diz assim: com muita tribulação, com alegria. Você consegue se alegrar no meio dessa tribulação? Olha para o seu íntimo. Lembra de algo que tem sido incômodo na sua vida? Lembra de algo que você pode dizer e atribuir como sendo uma tribulação? Mas Paulo, falando desse grupo de pessoas, ele falava assim: com a alegria do Espírito, amém? É do Espírito Santo. Aí ele diz assim: de forma que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Macedônia e Acaia, 2 províncias. Preste atenção nisso, irmãos, não disperse. Eles estavam em Tessalônicas, mas eles se tornaram modelo para toda a Acaia, para toda a Macedônia, para 2 províncias. Salvo engano, era a antiga Grécia. Eles se tornaram modelos. E nós temos vivido um evangelho hoje, irmãos, que tem aberto mão desse entendimento. Paulo, quando diz assim: sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Posso pedir um versículo aqui no telão? Coloque aí para nós Hebreus 6, versículo 12. 6:12. Havendo Deus... 6:12. Para que não vos torneis indolentes. Não é para sermos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, pela paciência, herdam as promessas. Nós sempre somos ensinados a sermos imitadores, mas não é imitador de qualquer um, não. É imitador dos vencedores, é imitador daquele que persevera, tem paciência, fica firme. A tribulação vem, mas ela vai, a tempestade vem, mas ela passa, e ele permanece firme. E o apóstolo Paulo falava: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Aprendam comigo, porque eu aprendi com ele. E de repente Paulo olha para esses homens, pastor Rubens, e diz assim: vocês, irmãos, isso é tão forte, isso queima no meu coração, porque Paulo fala para aquela igreja, irmãos, uma igreja que ele não estava presente, uma igreja que ele não ficou lá o tempo todo, por isso a correspondência, por isso a epístola. Ele diz assim: vocês se tornaram modelo. Irmão, se você entender isso, Paulo está dizendo assim: ó, vocês imitam a mim, eu sou modelo para vocês.
Por quê? Porque eu imito a Cristo. Jesus é o modelo para mim, mas vocês se tornaram modelo. Vocês entenderam o Evangelho. Irmãos, essa cidade, esse estado, esta nação e as nações estão precisando de modelo. Pessoas perseverantes, firmes na fé, que não baixam a guarda, que não desistem, que perseveram, que não desanimam, que ouvem um congresso como esse, ou apenas tomam conhecimento. Para aqueles que não foram, nós vamos ser acelerados. É a aceleração que Deus tem para nós, é tempo de aceleração, e você toma posse disso, e você fala: não vou baixar a guarda, não vou esmorecer, não vão ser as circunstâncias que vai me fazer parar. Eu estou pensando em desistir da célula. Não são circunstâncias, eu vou acelerar, eu vou trabalhar mais. Tem vidas lá fora, tem pessoas lá fora que dependem da sua perseverança, depende de você vencer a sua tribulação e de se tornar modelo para eles. Irmãos, as pessoas estão buscando modelo, as pessoas estão buscando um referencial a quem seguir. Eu saí lá de Colina e vim para Goiânia, porque eu vejo no pastor Rubens um modelo para ser seguido. Eu vim para cá para seguir o pastor Rubens. Eu vim para cá para isso. Eu estou pregando algo para você que eu estou vivendo. Eu estou disposto a seguir alguém que tem perseverado na fé, alguém que tem andado firme, diante de lutas, diante de tribulações, diante de contratempos, mas firmado no propósito. Nós temos que ser indesistíveis, irmãos. E aí ele diz assim, e eu vou ler de novo: de sorte que vos tornastes o modelo. Deixa eu falar algo para você. Se tornar modelo não é algo tão simples, não. Se tornar modelo não é algo tão fácil, não, amém? É algo que precisa de tudo isso que esses homens tiveram: entrega, compromisso, aliança com Cristo, com Paulo, com o pastor Rubens, aliança com aqueles que estão andando e caminhando à nossa frente, aliança com a visão, aliança com o propósito. Tem que ter firmeza. Mas deixa eu falar uma coisa. Até o dia que Deus ministrou essa palavra no meu coração, Jonathan, pastor Jonathan, até o dia que eu tive esse entendimento, pastor, eu entendi o seguinte: eu preciso ser modelo nessa cidade. Eu preciso ser, presta atenção, eu preciso ser modelo para o meu vizinho. Eu preciso ser modelo. Eu sou de uma cidade pequena, a cidade que nós somos pastores tem 18 mil habitantes. É uma cidade pequena, é muito gostoso. Eu particularmente gosto muito de morar numa cidade assim, é muito calma, muito pacífico. Mas tem um detalhezinho: tudo o que acontece todos sabem, todos conhecem, todos te veem na rua, você não conhece ninguém, mas todo mundo sabe, aquele é o pastor da igreja tal. Todo mundo sabe. Eu vou em lugares que eu nunca pisei antes, eu vou em lugares que eu nunca estive, e eu converso com alguém, e as pessoas falam assim: bom dia, pastor. E eu falo: mas Jesus, da onde que me conhece? Da onde? Aí eu olho, agora a questão da máscara dificultou um pouco, né? Eu olho, presto atenção, falo: será que é algum irmão ou irmã? E eu falo graça e paz para todo mundo, e eu, graça e paz, irmão, e eu não sei nem quem é, mas eles sabem quem somos, e nós temos o compromisso de sermos modelo para aqueles que estão lá fora perdidos, modelo para aqueles que estão na condição que um dia estivemos. E muitas vezes a gente se esquece que nós conhecemos o caminho, nós entramos por uma porta, nós conhecemos o caminho de salvação, amém, igreja? Mas tem muitos lá fora que não conhecem. E eu pensava assim: eu preciso ser modelo. Eu pensava comigo: eu preciso ser modelo. As pessoas precisam olhar para mim e ver a diferença do mundo lá fora para a minha vida, para o meu lar, para o meu casamento, para os meus filhos. Tem que haver diferença.
Eles têm que olhar em mim e desejar ter aquilo que eu tenho. Quem está entendendo? Era assim que eu cria. E eu achava que estava certo. Pastor, não está? Tá. Mas não é tudo. Porque aqui Paulo diz: vos tornastes modelo para todos os crentes. Ah não, irmãos. O dia que Deus falou comigo, eu quero confessar para você que eu senti como que um fardo. Eu falei, ficou pesado. Ser modelo para o pecador lá fora, eu achava que eu estava levando de boa. Linguagem do jovem, eu estava levando tranquilo. Eu vou ser modelo para aqueles que estão perdidos. É fácil, pastor Rubens. Mas aqui diz que eles se tornaram modelo para os crentes. Queridos, hoje nós temos que ter entendimento. Nós somos a igreja do fim. Nós somos a igreja que está prestes a presenciar, fazer parte daqueles que serão arrebatados, e nós precisamos ter entendimento. Dentro da igreja ainda tem muitas pessoas que estão vazias, que estão perdidas, que estão sem compromisso, sem aliança, e nós precisamos ser modelo. Não é só para quem está lá fora. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala desses homens, dizendo que eles se tornaram modelos para os crentes. Modelo para os crentes, irmãos. Imagine você, e vai ser assim em nome de Jesus, quando essa cidade apontar para essa igreja, dizendo e falando e apontando e mostrando e mostrando esta congregação, esse ministério, a igreja e as igrejas que nascerem debaixo daqui, como modelo para as demais igrejas. Referência do caráter, referência do testemunho, referência do compromisso com Deus, com o Evangelho. Irmãos, termos testemunhos lá fora é obrigação. Sermos modelo para quem está perdido, querido. Me entendam isso. O Evangelho ele traz, o apóstolo Paulo falava sobre isso, pesa sobre mim. Eu vou usar a palavra obrigação, essa obrigação de anunciar o Evangelho, e a melhor forma de anunciar o Evangelho é sendo modelo de Jesus Cristo sobre a terra. A melhor forma de anunciar o Evangelho é pregando um Evangelho de santidade, é pregando o Evangelho da graça, sim, mas o compromisso com a santidade, ser imitador dele, assim, de Paulo, assim como Paulo imitava Cristo. Ou seja, nós temos um modelo a ser seguido, e Jesus Cristo é o padrão. Ele é o padrão, Ele é o modelo perfeito, Ele é a quem servimos, Ele é a quem pertencemos, dele somos, tudo veio dele, é por Ele, é para Ele, e Ele é o modelo para que sejamos iguais, e é modelo para os crentes, irmãos. Irmãos, quando veio esse entendimento no meu coração, eu olhava para a igreja, e eu pensava assim, não é modelo para quem está lá fora. O que Deus espera de mim não é isso não. Deus espera mais de mim. Deus espera mais. Quando você vem orar, quando você tem compromisso com as reuniões que a igreja estipulou, um horário de reunião de oração, dia de culto, horário do culto, e você vem, e você está presente, a sua vida está boa, as tribulações passaram, os problemas ficaram no passado, a vitória veio, as bênçãos veio, porque a Bíblia diz que elas iam nos alcançar, tem nos alcançado, vai continuar nos alcançando, amém? Mas ainda assim, eu estou comprometido, eu estou compromissado com as reuniões, com as orações. Por quê? Porque eu quero que todos saibam que eu estou conquistando bênçãos, que Deus está me abençoando, que o meu casamento está sendo transformado, que a minha vida está sendo transformada. Mas eu quero que todos saibam o caminho, todos entendam como, por que a vida dele foi transformada. Ele chegou faz 1 ano e parece que tudo já mudou, eu estou há 2, a minha vida continua a mesma. Então olha na vida dele, porque ele já se tornou modelo para você. Ele tem feito coisas, ele tem se entregado, ele tem sido abnegado, comprometido com o Evangelho, de forma que talvez você ainda não. Irmãos, modelo. Se eu fosse dar um nome para essa palavra, coisa que eu nunca pensei em dar nome, eu não me preocupo muito com isso, mas é que nós temos que sermos modelo. Nós precisamos ser modelo. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, coloque aí por favor. Eu já citei, mas eu quero que você veja.
Olha Paulo dizendo: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, coloque aí em Atos 3. Tem algo ali em Atos 3 que a igreja precisa fazer. Quem está disposto a fazer? Pela fé, sem ouvir, diga amém. Pela fé. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorando que lhe dessem uma esmola, Pedro, fitando-o juntamente com João, presta atenção nisso, disse: olha para nós. Olhe para nós. Sabe qual é o evangelho que o mundo tem vivido e ouvido hoje? Olha para Jesus Cristo. Não olha para homens. E tem verdade nisso. Porque os homens têm errado, os homens têm falhado, os homens têm sido descompromissados com o evangelho. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mas a igreja primitiva dizia: olha para nós. Olha para nós. Paulo dizia: imitem a mim, porque se você imita a mim, você imita Jesus. Nós podemos e devemos continuar vivendo esse evangelho, dizendo para aqueles que estão lá fora, e muitas vezes para quem está aqui dentro: olha para mim, faça como eu faço. O que você faz? Eu faço o que o pastor prega, eu presto atenção na palavra, eu trago para a minha vida, eu aplico na minha vida, eu aplico no meu casamento, eu aplico nas minhas finanças. Olha para nós. A igreja precisa dizer para o mundo lá fora: olha para nós. Pessoas angustiadas, pessoas perdidas, pessoas sofrendo, casamentos sendo arruinados, a depressão sendo o mal do século, e nós louvando a Deus, adorando a Deus, sem o compromisso de sair lá fora e dizer assim, com um sorriso estampado na face, não zombando, mas resplandecendo a glória de Deus em nós, dizer assim: olha para mim, eu já estive como você, mas olha para mim, eu já fui perdido. Um dia meu casamento estava perdido, um dia eu olhava para a minha própria vida e eu não via mais sentido. Você pensa em se matar, um dia eu já pensei nisso, mas olha para mim. Eu sirvo um Deus que transforma, eu sirvo um Deus que restaura, eu sirvo um Deus que muda a situação. Passamos por tribulação, porque eles passamos por tribulação, mas passamos por tempestade, mas passamos por ela, não ficamos nela, não paramos nela, não somos vencidos por ela. Por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Queridos, olha para nós, um cuidado que eu quero ter para a minha vida, e eu digo isso com temor e com entendimento do peso que isso me traz. Mas eu quero poder, irmãos, viver um evangelho onde eu possa dizer: olha para mim, estar abraçado a minha esposa e dizer: olha para nós, estar junto à igreja e dizer: olha para nós, porque eu sei, queridos, que tem muitas pessoas que quando olharem em mim, olhar em meu casamento, olhar para você, olhar para o seu casamento, olhar para quem você foi ontem, para quem você foi o ano passado, para quem você foi há 3 anos, há 5 anos, e saber tudo que você vivia, o quanto você estava envolvido com coisas erradas, com promiscuidade, com prostituição, com drogas, com bebida, com tudo que não presta, atolado nesse mundo, e de repente as pessoas poderem olhar para você e falar: o que aconteceu? O que aconteceu? O apóstolo Paulo falava, o Pedro falava: olha para mim, imitem a mim, sejam meus imitadores. Eu preciso disso, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor ali em Colina, mas eu tenho necessidade de olhar para aqueles
que estão à minha frente, para aqueles que estão perseverando, para aqueles que passaram por lutas, passaram por guerras, mas não esmoreceram, ficaram firmes, estão firmes no Evangelho, estão firmados na fé, estão vencendo, estão perseverando, e eu tenho necessidade de ter pessoas para que eu possa olhar, me espelhar e dizer: eu posso, porque ele conseguiu, eu posso conseguir. O mundo lá fora precisa disso, o mundo precisa olhar para alguém que já esteve na mesma condição que eles estão, e poder pensar assim: com ele deu tudo certo, vai ser assim comigo. Deus fez com ele, e aí você lembra ele, que talvez ele não saiba, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus fez com ele, se Deus fez com você, e talvez Deus ainda não fez com você, talvez você ainda precisa entender esse ensino, esse princípio, e olhar mais para aqueles que perseveravam, para aqueles que foram longânimos, para aqueles que foram pacientes, mas ficaram firmes, firmados na fé e venceram. E de repente você está dentro da igreja dizendo, e tem esse entendimento: eu ainda preciso vencer muita coisa na minha vida, tem muita coisa que precisa ser restaurada, tem muita coisa que precisa ser transformada. Olha, querido, olha para aqueles que já venceram. Deus sempre coloca do nosso lado, e se não coloca, a gente corre atrás, né, pastor Rubens? A gente sai atrás. Eu não sou muito bom com datas, não presto muita atenção. Eu sou bom de alguma forma, eu guardo algumas coisas, mas eu não sei exatamente quando viemos aqui. Talvez a minha esposa saiba se foi março, fevereiro. Nós viemos aqui, passamos 2 dias aqui, janeiro, nós viemos aqui. O que você veio fazer aqui, pastor? O senhor está lá em São Paulo. Eu vim procurar um amigo. Mas eu quero dizer para você que eu vim procurar referencial. Eu vim procurar modelo. Eu vim procurar alguém que tem perseverado em andar em Cristo. Eu vim procurar alguém que possa me inspirar a ir além do que eu estou indo, a fazer mais do que eu tenho feito. Isso é bíblico, isso é vontade, isso é projeto de Deus. Ele mandou Jesus como modelo, Paulo aprendeu, esses homens aprenderam, eles se tornaram modelo para toda a Macedônia, para a Caia. Irmãos, você é chamado. Eu quero ser breve nessa manhã, se é que eu já não falei demais, porque eu não estou com relógio. A minha esposa já deu uma mostradinha no relógio assim. Não sei se ela está querendo dizer que está satisfeita com o relógio, que é bonito, né? Douradinho, né, amor? Ela já mostrou o relógio para mim. Mas eu quero encerrar dizendo para vocês, esse texto aqui termina assim, ó. E eu já disse como ele termina. Mas vamos lá no 9. Eles mesmos, no tocante a nós, presta atenção, irmãos, o que Paulo está falando, proclamam, eles mesmos proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, deixando tudo, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, é isso que nós somos, servos do Deus vivo, do Deus único, do soberano, do verdadeiro, e nós vamos servi-lo, e nós vamos caminhar, e vamos deixar de caminhar de forma lenta, nós vamos sermos acelerados. Por quê? Porque Deus tem pressa, Jesus está vindo, e ele diz, e termina, e eu termino dizendo, lendo com vocês o versículo seguinte, para aguardar do céu o seu Filho. Irmãos, nós vamos aguardar, nós precisamos aguardar Jesus Cristo voltar, sendo modelo para os que estão lá fora, e modelo para os crentes. Eu quero te dizer nessa manhã, e me perdoe, se isso traz de repente um peso para você, mas o Evangelho, eu creio no Evangelho da graça, amém? Amém, igreja? Eu creio no Evangelho da graça.
Eu creio que tudo já está feito nele. Eu creio que eu sou salvo. Se Jesus voltar hoje, eu vou, irmãos. Eu vou. Mas eu creio que eu também tenho responsabilidades com Cristo. Eu tenho responsabilidade de ser modelo. Eu tenho responsabilidade de ser referencial. Eu tenho responsabilidade de seguir alguém, mas eu tenho responsabilidade de ser seguido. Eu tenho responsabilidade de seguir um modelo, mas eu tenho responsabilidade de ter seguidores, de ter discípulos olhando para mim e tendo um referencial de Cristo. Eu deixo essa palavra para você. Se levante nessa cidade. Ainda mais. Pastor, mas nós temos feito isso. Mas agora a visão é acelerada. Agora é acelerada. Nós fomos e recebemos uma ministração de que 2022, irmãos, 2022 começou ontem, tá? Alguns entenderam. Começou ontem, você já recebeu a palavra, você já tem a palavra, você já sabe a direção. Então 2022 para nós começou ontem, é acelerado. Vamos ser modelo. O mundo precisa de referencial. O evangelho precisa de referencial.